Bonjour Watarde Nabana Nzambe Nyonso. Le loto Zwami une fois encore na moment pe na présence en Zambé. Katikati église na biso Mirejevi. Toza na deux séances. Première séance toza na moment ya conférence na tongo oyo. Otozolo belasir la leaderance. Pe l'après-midi tozali na convention na biso otozolo belasir la récupération. Nabike eza penda li pamboli makasi na katikati na présence na Nzambe otokozala na basali na Nzambe ebele ya minene ya mboka oyo. Bien aimé tozala penda concentré pe connecté nabike kozala li pamboli pona biso na moment oyo pe na semaine oyo na présence. E teremos o nosso pai que é aqui em Angola. Na acompanhei na nzela de solução nenga uti na Cameroun Côte d'Ivoire comment Nzambe atamboli na yekuna. Ele acompanha como Miguel em Camarão. Il a honré fortemente o nosso país. E ele passa de pamboli pour na biso. E ele também é uma bênção para nós. Déjà présent. Ele já está se encontra presente. Nzambe valoku. Que Deus seja glorificado. To como na kama kwa mosala Nzambe liboso. Chega o momento de receber o primeiro perdedor. Yazo fongola makambo nyonso. Ele que vai abrir. Yende Nzambe pesa que vision. É nele que Deus concede essa visão. Yende ko explicar como mara. Ele que vai melhor explicar. O tema ele que vai abrir. Soit bic. Pega a fotografia. Soit papier. Tenha um papel. Se não tem papel, pensa na secretaria, será te fornecido. Para que sejamos fortemente abençoados. E também é visionário dessa igreja chamada Mirejevi. E o resto, quando se vai se colocar em pé, ele vai dizer. Posso levantar a sua excelência? La bouche autorisée. A boca L'homme de Dieu. Le révérend José. Você me falou por aí. Uma bênção para nós. Obrigado. Parce que quand ta présence est là, porque quando a tua presença está aqui, Seigneur, nous sommes assurés, Senhor, nós somos segurados que rien ne peut nous compliquer, que nada poderá complicar, que soit le vent qui peut se lever, que seja o pode se levantar, tant qu'il y aura la présence de Dieu, mas quando houver a presença, notre vie sera assurée. A nossa vida será assegurada. Et tout ce que nous allons faire sera garanti. E tudo que faremos será garantido. C'est pour cela, par rapport à ta grandeur, é por isso, em relação da sua grandeza, par rapport à ta royauté, em relação do seu reinado, par rapport à tout ce que tu es, em relação de tudo que o Senhor é, nous retournons notre confiance à toi. Nós depositamos a nossa confiança Et em nous Ti. sommes dans la joie E nós somos bem-aventurados nesse lugar de vivre ta présence. De viver a tua presença. À des mille kilomètres carrés, de 1000 quilômetros quadrados, nous élevons que ton étendard de la gloire. Só levantemos a tendência da glória. Et nous donnons l'autorisation aux anges qui sont en service. E temos autorização anjos que aqui se encontram. Qu'ils obéissent selon ta parole. Que obedeçam segundo a sua palavra. Que le Saint-Esprit opère. Que o Espírito Santo opère. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur dans ce lieu. Jesus Cristo é o Senhor neste C'est pour cela nous poussons des cris de joie. É por isso que nós jubilamos. Et dire que Jésus-Christ est Seigneur. Para dizer Jesus Cristo é o Senhor. Amen. Amém. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a encore accordée. Abençoo o Senhor Deus pela graça que me concedeu. Je suis qu'un simple élève que j'aime beaucoup être à l'école. Eu estou muito felizado porque na obra amo tanto Je estar na suis qu'un escola. simple frère qui aime bien servir Dieu. Eu sou como
um simples irmão que vem servindo Je Deus. suis qu'un simple serviteur qui obéit à ce que son maître Eu dit. sou um simples servo que obedece ao seu mestre. Je suis dans la joie d'être encore avec nous Estou bem-aventurado de estar juntamente parce que conosco. Dieu ne permet rien sans rien. Porque Deus jamais permite nada Et je sem sais nada. que cette convention E eu sei que essa et convenção cette conférence, e essa conferência, Dieu l'a permis pour la vie de quelqu'un. Deus permitiu para a vida de Et Dieu alguém. a besoin d'un ministère de quelqu'un. E Deus precisa do ministério de Parce que alguém. dans cet ministère, Porque neste il y ministério a quelque chose de spécial há alguma coisa especial que Dieu a placé que Deus depositou pour para la gloire de son nom a glória do seu sur nome cette terre. que seja nessa Je terra. vous dis merci. Digo a todos Pourrions obrigado. prendre notre place. Podemos nos assentar. Je rends gloire à cet notre Dieu. Rendo glória ao nosso Et je Senhor. remercie le Seigneur pour la faveur qu'il nous a fait avec tous les E serviteurs agradeço ao Senhor pelo favor que Ele fez com todos os qui servos sont la bénédiction pour nous. que são bênção para conosco. Et je ne peux pas commencer d'abord parce que je suis arrivé en Angola depuis longtemps que je suis sorti. E eu não posso começar porque já faz tempo de vir a Angola desde que eu saí. Et à respecter et à dire merci à la grâce de tous nos papas qui sont en ce lieu et qui sont sur cette terre d'Angola. E não posso começar simplesmente render graças aos nossos pais que cá se encontram nesse local. Et plus spécialement E muito especialmente à notre papa, ao nosso pai, le prophète Miezi. o profeta Messi. Même s'il me demande, mais je ne connais pas bien le figure de cet enfant, Mesmo se ainda vai dizer que não conhece a figura desse filho, moi je te connais dans mon cœur. mas eu conheço ele no meu coração. Il y a une petite témoignage. Eu posso dar um pequeno testemunho. Quand je cherchais pour aller vivre en Europe, Quando eu procurava ir viver na Europa, mon frère, tu te souviens, tu m'as donné un conseil o mesmo lembra-te deste au nom conselho du prophète Miezi. em nome do profeta Messi. Et pour dire quoi, papa, Para dizer o que, pai, je suis venu eu vi comme un Samson. com Sansão. Ses yeux sont aveugles. Os seus olhos estão acegados. Mais je ne peux pas aller au tombeau Mas não posso ir no sepulcro sans avoir fini ma mission. se ainda não acabar com a minha Ma missão. mission qui est de Philistin, A minha missão com os il filisteus ne peut pas exister. não pode me Même existir. si j'irai au tombeau, Mesmo se vou no les sepulcro, Philistins doivent o finir. filisteu tem que Mais comment acabar. je vais finir de Mas Philistin? como vou acabar com os Je suis filisteus? aveugle. Eu sou seco. J'ai besoin de pylônes. Eu preciso do J'ai pilar. besoin de toi, tu es un Eu preciso pylône. de você como J'ai pilar. besoin de pylônes. Eu preciso do pilar. Amène-moi. Me leva-me. Laisse-moi auprès de Eu pylônes. caminhar nos Les pilares. pylônes vont tomber. Ali mais Et les pilar. pauvres n'existeront plus. Templo jamais vai Parce que Dieu existir. doit rester Dieu. Porque Deus tem que restar Je sendo Deus. prie votre grâce E eu peço para a vossa pour graça cet ministère. sobre esse Pour ministério. ce qu'on va faire sur ce Eles pays. que vão derramar nessa Quand tarde. les pylônes vont tomber, Os pilares vão cair. leur roi, Quem seja et bem. leurs faux E prophètes, seus falsos ils profetas. seront finis. E serão acabados. Que le Seigneur soit E béni. o Senhor seja abençoado. Merci pour votre présence. Obrigado pela vossa Merci presença. pour la grâce que le Seigneur vous a faite. Obrigado pela graça que o Senhor te fez. Merci mon papa. Obrigado, meu Pai. Je vous porte au cœur. Eu carrego-te no meu coração. Merci pour votre présence. Obrigado pela tua presença. Amen. Amém. Nous voulons parler le thème qu'on m'a donné ce matin. Queremos falar sobre o tema que me deram nessa manhã. On m'a dit de parler, de commencer sur quelque chose de très important. Disseram-me para começar a falar de uma coisa muitíssimo Nous importante. savons bien que nous allons parler toute semaine Sabemos bem que vamos falar durante toda a sur la semana leadership. sobre a liderança. Bien aimé, en parlant de la leadership, Meu amado, falando sobre a liderança c'est parmi des thèmes les plus profonds de la vie. é falando como um dos temas mais profundos da vida. Et je sais qu'il y a plusieurs prédicateurs Eu sei que há vários pregadores qui en parlent de la leadership. que falam sobre a Il y liderança. a des docteurs, Há il doutores, y a des enseignants, há il y a ensinadores, des évangélistes, há il y a beaucoup de evangelistas, personnes. há muitas pessoas. Je me suis parlé avec un ami Eu falava com um amigo, parce que dans la vie, mes frères et sœurs, porque na vida, caríssimo un irmão, bon prédicateur, bom pregador il doit écouter les autres. deve ouvir também os outros. Même quand tu prépares le message, Mesmo quando estás a preparar a mensagem, cherchez à demander les écoutes aussi des autres. procura a saber escutar também os outros. Je parlais avec le représentant de Semer, c'est un ami que le Seigneur nous a mis en grâce. Eu falava com o irmão que é líder do semeador, que o Senhor concedeu a graça. Et je lui ai parlé de ce que Dieu m'a mis au cœur à venir parler ici. Eu falava daquilo que o Senhor me colocou no coração para vir aqui Il m'a dit, falar. mais ce que tu es en train de m'expliquer, moi j'ai besoin de l'écouter. Ele disse, aquilo que você quer me explicar, eu preciso C'est saber que te je n'ai ouvir. pas encore quelque chose à te donner. Quer dizer, ainda não tem nada para poder te dar.
Je sais ce que tu me dis. Eu sei que estás a me dizer, Il y a un serviteur. mas há um servo, Il y a une servante. há uma serva. En Angola, Em Angola, sa vie doit changer. a vida tem que Son mudar. ministère doit O changer. seu ministério vai mudar. Et les thèmes qu'on va parler premièrement aujourd'hui, E o tema, primeiramente, que vamos falar hoje, les deux grandes formations d'un leader. há duas grandes formações de um líder. Les deux grandes formations d'un leader. Há duas grandes formações de um líder. Bien aimé, c'est bien d'être un leader. Bem amado, é muito bom ser um líder. À des fois, nous croyons qu'un leader, Às vezes nós acreditamos que ser um c'est líder toujours celui qui est devant qui dirige. é sempre aquele que está em frente orientando. Parce que c'est un langage, moi je dis sincèrement, ce sont des langages élémentaires. Porque, sinceramente, são linguagens, eu falo linguagem Je vais dire à militares. l'église Vindo na igreja, de dire que dizendo que dans notre église, na nossa igreja nous avons qu'un seul leader. só temos um único líder. Oui, en général, tu peux parler ça. Sim, geralmente tu pode falar assim. Mais si tu comprends quelque chose, Mas se tu perceber alguma coisa, celui qui a l'appel de Dieu, todo aquele que tem chamado de il Deus, a une chose que le Seigneur a mis en lui tem uma coisa que o Senhor deposita nele pour donner aux autres. para entregar aos outros. C'est-à-dire la leadership, Quer dizer, a liderança c'est quelque chose que Jésus a donné pour tout le monde. é uma coisa que Jesus concede para com todos. S'il y a un responsable, Se existe responsável, il ne peut pas faire tout à l'église. ele não pode fazer tudo na igreja. Et là où toi tu es, E onde tu toi estás, aussi tu es un leader. tu também és um Et líder. c'est pour cela, É por isso, pour être un bon leader, para ser um bom líder, le plus grande maladie, uma das grandes doenças, si un leader se um líder ne se forme plus, não forma, si un leader se um líder ne se forme plus, ele não forma jamais, il est en train de se conduire à sa mort. ele está se levando na beira da morte. Parce qu'il aura des dangers insupportables. Porque haverá perigos insuportáveis. Tant que moi je ne me forme plus, E quando eu não estou mais a c'est comme ensinar, si je me suis mis les barrières dans ce que je devais faire. é como se eu, líder, estou a colocar barreira naquilo que estou a fazer. Quelqu'un me dira, mais comment encore se former? Alguém vai dizer, mas como posso se formar? Si tu veux être un vrai leader, Se tu queres ser um verdadeiro tu líder, seras formé jusqu'à ta mort. tu vai formando até a sua morte. Le leader doit toujours avoir des novidades. Comment se dit le Líder tem que ser os novatos sempre nas formações. À l'époque, je sais que Na época, eu sei on que avait des téléphones pour téléphoner l'Europe. só tínhamos telemóvel para ligar na Europa. Il y avait des téléphones là, on faisait des biches pour aller téléphoner. Tu donnes ton numéro, on fait cric, cric. Mais aujourd'hui, Havia telefone móveis para ligar. partout tu es dans le monde, Mas hoje, em qualquer lugar do mundo, tu peux téléphoner en vidéo avec quelqu'un. tu pode telefonar em vigor com qualquer um. Et É 3G, agora temos 5G. je me dis que moi, je dois toujours rester avec ma première G. Você vai dizer, eu sempre vou basear no meu primeiro Tu G. n'auras pas la vitesse du Tu temps. não terá a velocidade do tempo. Car la formation nous amène à avoir la vitesse. Porque a formação nos leva tendo a velocidade. Si tu as la vitesse, Se tu tens a velocidade, tu vas arriver quelque part. vai chegar em algum lugar. Glória. Lisons quelque chose dans la Bible. Vamos ler alguma coisa na Bíblia. C'est quelque chose que c'est l'une des textes que j'aime beaucoup parce que tout le monde les connaît. Tem uma coisa, é um dos textos que eu amo tanto e muitos me conhecem nisso. 1 Samuel chapitre 3, 1 de Samuel no seu capítulo 3, le verset 1 jusqu'au verset 12. versículo 1 até 12. Est-ce que quelqu'un a la Bible là, français pour lire ou quelque chose là? Português. Portugais? Non, je vais que... Bon, ouais. On sait pas. Moi je les lis, si on peut les lire tous ensemble. Vamos ler todos os juntos. L'édition que j'avais utilisée, mais il n'y a pas l'internet, ça ne s'ouvre pas. Papa, vous, on peut les lire tous ensemble. Podemos ler todos nós conjuntos. Nous les connaissons bien. Nós conhecemos bem os textos. 1 Samuel chapitre 3. 1 de Samuel no seu capítulo número 3. Nous commençons dans le premier verset Começamos no primeiro versículo et nous allons descendre. e vamos descer. Dans l'édition que j'utilise ici, je ne sais pas si quelqu'un en a en français, donnez-lui le micro. Si J'aime ça vient bien, des j'aime bien passages. écouter ce que l'autre lit parce que moi j'ai lu beaucoup de versions. J'aime bien quelque chose là à tirer. Totali na Congo na Yesu. Amen. Les jeunes Samuel accomplissaient le service de l'Éternel auprès d'Élie. Balobi, mwana moko ya moke elenge moko. Azalaki kokokisa mosala moko pembeni ya moto moko aza mpaka kombo na ye Eli. E dizeram que um jovem Samuel cumpria seu serviço ao pé de um ancião chamado Eli.
À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes. Na tango wana nzambe oyo ya likolo abandaki kolobela lisusu presque bato te. Disons qu'il naquela época raramente o Senhor revelava aos filhos de pessoas. Et les révélations que Dieu leur a montrées n'étaient pas fréquentes. Ma révélation to emoniselo ya nzambe ezalaki vraiment te tango nyonso. E a revelação de Deus não era frequentemente. Écoutez-moi, papa so continuer. Escuta, pai, vai. Si Dieu ne parle plus, Se Deus não fala mais, où est notre vie? Ele é a nossa vida. Je l'ai dit le dimanche ici. Eu digo aqui no domingo. Eloko moko te na vie na yo oyo kokosala erreur soko ozoyoka nzambe te. Olha, nada na sua vida pode fazer cometer. Soko olingi osala makambo ya minene na vie na Se yo, tu quer fazer grandes coisas na sua vida, kota retraite loba na nzambe entra de retiro, fala para Deus. okolanga litori na yoka. Abra meu ouvido, eu quero te ouvir. Tant que tu écouteras les sons, Enquanto que vai ouvir homens, okokweya na libulu, vai cair no buraco, okoswana ba problème. vai ter problema. Mais quand tu écoutes Dieu, Mas enquanto vai ouvir Deus, tu vas réussir. tu terá êxito. Et quand tu as la révélation de E Dieu, quando tem a revelação, tu as la lumière de tout ce que tu tu fais. tens a luz de tudo que vai fazer. Merci papa, continue. Une nuit, les prêtres Élie, dont la vie s'était très affaiblie Tanga mo kaka mbango poto gagner. et qui était presque aveugle, Ah. était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brillait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire Ok. de l'Éternel, Ok. là où était déposé le coffre de Dieu. Ok. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, oui, je suis là. Il courut vers Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Je n'ai pas appelé, lui dit Élie, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela encore Samuel, verset 6, Samuel, Samuel. Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. Tu m'as appelé, je suis là. Lui dit-il, je n'ai pas appelé mon fils. Je t'ai pas appelé mon fils. Abengi au témoin. Mon fils lui dit, Élie, va te coucher. Ok. 7. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel na tango wana kangali kaboni. Aprende bem essa missão. Azosalela nzambe na kati ya ndako ya souverain sacrificateur. Samuel servia ao pé do sumo sacerdote. Depuis sa naissance basala nini? Que no seu nascimento Bakamba ye mpo na nzambe. deram lhe para Deus. Tina mbula wana komi. Até na idade que ele To atingiu, Samuel papa bandela tina age wana komi. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ayebaki nanu kaka nzambe te. desde naquela idade não Je conhecia ne sais Deus. pas quel âge que tu as Eu au não sei ministère. qual a idade tens no Je ne sais ministério. pas quel âge que tu as commencé Eu au não sei qual a Seigneur. idade que começaste ao Mais Senhor. pourquoi tu ne vois pas le succès de ta vie Por que não fez sucesso na ou sua le vida? succès de ton O ministère? sucesso do seu C'est parce ministério que tu ne connais pas encore é Dieu. porque ainda não conheces Deus. Le jour où tu vas connaître O Dieu, dia que vai conhecer Deus, frère, tu n'auras pas de problème avec le diable. irmão, não terá problema Parce com que o le diabo. diable connaît Dieu. Porque o diabo conhece Là où Deus. on parle de Dieu, Ele fala sobre là où Deus. Jésus est, E onde Jesus il n'a pas le temps. não terá tempo. Pour qu'on perde le temps d'ailleurs qu'on benga na batémote. Não perderá tempo de expulsar Car demônios. eux-mêmes, ils fuiront loin de toi. Eles mesmo vão se afastar longe de ti. Voilà cet âge. E veja aí tua Or idade. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et celui-ci ne n'avait pas encore jamais parlé directement. Ah. Et ça, la bateau, Há pessoas akoma déjà na niveau ya kolobela nzambe direct. que estão na dimensão de falar diretamente com Deus. soki lelo yo okomi kolobela mokonzi ya mboka directement Se hoje atala bapesi yo chèque te se hoje em dia você fala oyebi diretamente com okoma na Deus, orgueil moko sabe que impossible. você terá orgulho impossível. tika nzambe na semaine oyo Deixa Deus nessa amena semana moto moko levar alguém akoma koloba na nzambe e começa a directement. falar com Deus diretamente. Amém. Continue papa. L'Éternel, verset 8, l'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Troisième. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, mais voici, tu m'as appelé. Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui parlait, le jeune homme. Qui a compris? Qui a compris que c'est l'Éternel qui parlait? Samuel. Non, non, non. Yo muto so prendre d'abord papa. Elie ne muto à comprendre Ele te que entendeu. makambo mwana aza kolobela As ngai. coisas que esse menino está dizendo Eza mutu mutu azoloba te. não é o homem que está falando, Eza nzambe mutu mas é azoloba. Deus que está falando. Eza na bato oyo nzambe akotya na nzela na yo. Há pessoas que Deus vai depositar Oyo bakoexplike yo. que vão te Mpe explicar bakofaire comprendre e yo. vão fazer te entender Comment Dieu parle. como Deus fala.
Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint, se plaça près de lui, et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Maintenant, ce n'est plus les jeunes, mais il devient un serviteur. Parce que les serviteurs écoutent son maître. Les serviteurs écoutent ton maître. Merci papa, acclame la parole de Dieu. Obrigado, vamos aplaudir pela palavra. Est-ce que vous me permettez de le momoko? Será que me permite falar uma coisa? Encouragez pour la gloire de Dieu. Vous permettez de le momoko. Mon frère, ma soeur, comme il tourne, il s'en a fait une conférence. Bakiti eza vide. Etali bakiti te. Etali bato yo so senate. Etali te likambo na yo. Não se incomoda quando vem na conferência não tem cadeira. Deus chamou esse para vir aqui para você. Dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un leader, na vida de filho de Deus, j'ai bien dit un leader qui ne se forme pas. Eu estava a dizer líder que il est não en train forma. de se conduire à sa fin. Ele está se levar na beira da morte. Et quand quelqu'un est arrivé à la fin, E quando alguém chega no fim, il aura beaucoup de problèmes. terá vários problemas. Bien aimé, moto abunga kate bisika oyo abandi kotambola. O homem não se perca onde dá sua referência. Ata ba référence na ngeza laki wapi pona zokende wapi. Para ver onde está a referência e onde estou aí. Mais soki atie mutu makasi, Mas se ele colocar teimosia, akokoma na destinée. não vai chegar no seu destino. On ne peut pas marcher de monde. Não se pode Aujourd'hui, il y a jogar. des serviteurs de Dieu, Hoje há servo de des Deus, grands leaders grandes líderes, qui ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. nem sabe o que eles devem fazer. Est-ce que c'est ce langage que le Seigneur les avait parlé? Será que essa linguagem que o Senhor os falou? Pourquoi? Por quê? Parce que bakomi mosika Porque já se afastaram babungisi ba référence. e perderam a sua referência. Kotika na kobungisa référence na yo. Não perca a sua referência. Onde é Parce que soki na boti falar? mwana biso tolobaka portugais. Porque se nós falarmos português, Mwana tem wana filho. azoyeba portugais tazoloba anglais. E esse filho está a falar inglês em vez de Yo moko português. koma na suspect ya mwana Sabe wana. que você vai suspeitar o filho? Mais mwana wana Mas esse bebê, nani apesaki ye pema wana? quem deu aquele fôlego? Eza Nzambe. É Deus. Tolobi lolemo nani apesi. A língua que Esse é deu Nzambe. é Deus. Mais nani azobimisa maloba na monoko na? Mas quem faz sair palavra no menino? Eza mpe Nzambe. É também Deus. Mais lango azoloba. Mas a língua que Est-ce que está eza falando. Nzambe moto alobi ndenge loba portugais? Será que é Deus que ele falou? Fala português. Alléluia. Glória a Deus. Eza Nzambe moto alobi na ye te. Não é Deus que está lhe falando. Mwana azoloba monoko akuti na maloba na monoko ya bato oyo ye abotami na O yango. bebê fala a linguagem que encontra na boca da pessoa que ele encontrou. Dans la vie d'un leader, Na vida de il líder, y a des personnes há pessoas que Dieu place pour notre formation. que Deus coloca para nossa formação. Tant que tu ne seras pas auprès de quelqu'un, Enquanto que não estarás ao pé de que alguém, soit tu as l'onction, enquanto pode ter que soit unção, tu es appelé, mesmo se é chamado, bien aimé, tu n'arriveras pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi. meu amado não vai a chegar a entender aquilo que Deus deposita para você. Moïse a été formé chez un pharaon. Moisés foi formado ao pé de um Pourquoi faraó. un pharaon qu'on le qualifie à l'image de quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu? O homem qualificando-se como pessoa que não conhece Deus. Moïse a été formé par lui. Moisés foi formado por ele. Mais or, à la vie de Moïse, Mas enquanto que na vida de il Moisés, était appelé dès sa naissance d'être un leader. ele foi chamado no seu nascimento para ser um grande Et dans líder. cette leadership, E na sua liderança, avec la formation de Pharaon, com a formação de faraó, quand il a vu les Égyptiens et les Israélites étaient en train de combattre, quando vê os filisteus e os israelitas estavam a combater, quelle était sa réaction? qual foi a sua reação? Il a tué. Ele mata. Bien aimé, Bem amado, et ça n'a pas belé. há muita pessoa Bazokota na ministère n'a pas problème. está entrando no ministério com Bazokota na problema, leadership n'a pas problème. está entrando com liderança com problema, Bazoboma estão a matar sans le savoir. sem saber. Pourquoi? Por quê? Par rapport à la formation, il y a Em ça. relação à formação que ele Mais teve. le Moïse, Mas o Moisés, un jour, dia, quand il a rencontré Dieu, quando encontrou Deus, Moïse a changé son langage. Moisés muda a sua linguagem. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Bien aimé, Bem amado, Moïse a changé son langage. Moisés muda a sua linguagem. Et quand il a rencontré Dieu, E quando depara-se com Deus, il a donné une formation spéciale. Deus deu-lhe uma formação especial. Je l'ai dit premièrement, Deus disse-lhe si primeiramente, tu veux être un bon leader, se tu queres ser um bom líder, que tu aies de succès, que tenha êxito, écoutez-moi très bien. escuta-me muito bem. Regarde ton cœur. Olha seu coração. Regarde ton cœur. Olha teu coração.
coração. La force d'un leader, A força de um líder ce n'est pas ce qu'il parle. não é aquilo que ele fala. Mais la force d'un leader, A força de um c'est líder son cœur. é o seu coração. Un leader a un cœur. Quando um líder tem Même coração, s'il n'a pas l'argent, mesmo se não tiver tu dinheiro, seras béni. será abençoado. Tu iras en avant. Vai para frente. Parce que le cœur, Porque o c'est là coração où il y a le chaise de toutes choses. é aonde tem a gerência de todas as coisas. Comment Dieu peut dire, Mas como Deus pode dizer, garde ton cœur plus que toutes choses. guarda teu coração mais que todas as coisas. Mon frère, ma soeur, Bem amado ao Senhor. un leader Um líder qui veut faire de grandes choses, que quer fazer grandes coisas il doit d'abord chercher à former son cœur. deve procurar primeiramente formar seu coração. Si ton cœur n'est pas formé, Se teu coração não é formado, tu ne supporteras pas. não vai suportar. Salomon a dit, j'ai fait toutes les affaires du monde. Salomão diz, fiz todos a fazer do mundo, Mais il n'y a pas une affaire qui est le plus difficile comme de servir Dieu. mas não a fazer mais difícil do que servir a Quand Deus. Dieu t'appelle de servir son nom, sa personne, Quando Deus te chama a servir o seu nome e a tu sua dois avoir pessoa, le cœur. deves ter um coração. Tu as dit à Moïse, Eu disse para Moisés, regarde ton cœur. olha teu coração. Je prie ce matin Eu oro nessa manhã que les leaders qui sont que ici, o líder que cá se encontra, les thèmes à se changer. nossos corações mudam. Bien aimé, les thèmes à sont dans le changer. Mas quando nosso coração não mudar, Parce qu'on n'a pas de problème d'empoisonnement. teremos problema de envenenamento Parce qu'on da n'a pas igreja. de problème, il y a entre Teremos nous. problema de ódio Donc entre on n'a pas de nós. problème de difficulté entre Teremos nous. problema de dificuldade entre nós. Dans les disciples, Olha esses discípulos. Jésus a formé Maman en tant qu'un homme. Jesus formou eles como homem. Mais afin à écouper sa orientation en tant qu'un Dieu. Mas ao fim deu-lhes intervenção como Deus. Ce qu'on a dit, langage à Jésus. Se você acompanha a Dans linguagem de ma Jesus, formé Maïeko. quando está formando discípulos, Avant de mingi na Matthieu. ele sentou muito em J'aime Mateus. beaucoup Matthieu. Eu amo muito Mateus. Yesu azoloba. Quer dizer o seguinte, Olingo zala mokolo. que ser mais velho Olingo zala grand. do que ser grande, Olingo tambusa bato. do que orientar. Eloko liboso. Primeira coisa, Yo fosala ni. você tem que fazer o quê? Tem que ser pequeno. Non, tout ça c'est la formation. Estamos a falar da formação. Yesu alobi na bango. Osala batete. Você não lê Mateus? Oyo alinga zala mokolo parmi vous. Aquele que ser mais velho entre Azala você, nanu nani. que ele seja Mosali ya bato seja wana. servo dessas pessoas. Bolingi bolanda nga bokota lolo. Você quer me seguir para você? Écoutez la formation. Escuta a formação. Bokonja likolo. O reino dos céus Eza shemoko lokola ya bana é mikolo. jogo como das crianças. Mais Yesu fala lobaka bokonja likolo eza lokola ba papa Abraham. Jesus deverá dizer o reino dos céus como o pai Abraão. Nous ne servons pas Dieu pour rester sur la terre. Nós não servimos Deus para Nous estar aqui na servons terra. Dieu pour qu'un jour nous glorifions son nom Nós ensemble. servimos Deus para que dia On parle glorifiquemos de seu nome. 24 vieillards. Estamos falando de 24 Moi nações. je dis on doit aussi parler de Josué Nós dans le estamos royaume de Dieu. também falar de Bíblia lá no reino de Deus. Pourquoi je le serve ici? Por que tu a servir aqui? Et l'une des versets que j'ai toujours peur. Universo que eu sempre tenho medo. Oyo baloba na ngai ke, Tá falando de mim. nalingaka mpo nalingala natikalaka ata koyeba yo. E falando assim em português, jamais te conheci. Nzambe, Deus, nalala nzala, eu dormi a fome, natambola makolo, andei a pé, nakaba mbongo na eu ngai, ofereci meu dinheiro, nasakrifie a jeunesse na ngai. sacrifiquei minhas virtudes. Ce n'est pas le problème de Dieu. Não, não é problema de Deus. Le problème que toi tu n'étais pas Como é comme que un enfant. você não pode também ter que ser uma criança? J'ai eu peur. Eu tive medo. Quand je vois les gens qui se disent c'est moi, Quando vi pessoas disse que eu, tika bato batombola yo. deixa a pessoa te levar. Nzambe akotala ndenge bato bazotombola yo. Ele vai olhar quando o chão te levar Nzambe e akosoutenir. Deus vai te Mais sustentar. soki mitombwami yo Mas se moko, você se levar por si, bato bazalaka kaka na deception. as pessoas sempre têm Ntango decepção. bakotika yo, Quando for te Nzambe abandonar, akotuna ese ngambe natombola yo. Deus vai perguntar, será que é o que te levei? Alléluia. Glória a Deus. Pourquoi notre église a un problème? Por que a nossa igreja tem problema? Parce que l'idée m'a mis en malade. É porque nossos corações acham Aujourd'hui, quand je vois le papa ici est assis ici, Hoje, quando tu vê o papai está sentado aí, aïe pour la José, não veio para José, na pesque kopo amaite, não lhe deu copo de água, aïe pour la Nzambe. veio para Deus. Car, Por quê? koya na ye kovanda wa, A sua vida e o seu oyebi sentar, o Nzambe amoni te. você não sabe o que Deus Parce que fez. Nzambe aza na makambo mosusu akokisaka na bavi na biso Porque Deus tem outras coisas que cumpre par para nossa rapport vida. ya obéissance ya baacte na Em biso. relação da obediência dos nossos atos. Alléluia. Glória ao Senhor. Nga na okende te wana biloko na bango papa. Eu não vou nas coisas deles inúteis. Nga na namona armée moko te entre bango bazokabwana. Eu nunca vi um exército entre eles separando-se. Mon frère, ma soeur, Bem amado ao Senhor, écoutez-moi bien. escuta muito bem. Élisée que nous parlons, Eliseu que nós falamos, Dieu a permis
Deus permitiu qu'il soit formé chez Élie. que ele seja formado por Mais ce Elias. qui m'a touché, Mas aquilo que me tocou, l'histoire qu'on vient de lire, a história qu'on vem dentro de Elias. qui connaît un peu comment Samuel a été élu. Quem conhece como Samuel terminou? Je voulais parler des choses pratiques qui tuent l'église et qui tuent l'église. Eu não quero falar muito com a teoria, mas quero falar das coisas práticas C'est Dieu que qui a Deus na igreja. permis Anne É Deus que permitiu que apporte à Ana Samuel. nascesse o Samuel. Anne yemoka lobina. Ana ensina isso para Deus. Mwana okopesa ngai. O menino que vai me dar, Nakodedie ye pour eu vou dedicá-lo para ti. bakoli ye basambeli pour lui. Ungiram, oraram cerca dele. akekotika ye libonza mpa na mosali na nzambe na E temple. foi dar como holocausto ao templo do Senhor. azalaki so na posa ya nini. Mas ele precisava mais de quem? eloko ebangisi ngai. O que deu me medo. soki otali histoire ya Samuel, il craignait Dieu. Se viu a história de Samuel, Samuel Il temia respectait Deus. les normes. Respeitava normas. Mais Samuel abandaki koyoka nzambe. Mas Samuel não ouvia Deus. ayebaki te koma nzambe alobaka. Não sabia como Deus fala. mais soki otali vie ya Samuel Mas se vê a vida de na Samuel, vie ya Eli na le vida de sacrificateur, Elias, o sacerdote, c'était deux vies différentes. são duas vidas diferentes. Bible parlait soki eza na mosali na nzambe obible elobi ba erreur familiaux. Se a Bíblia fala no exemplo que tem erros familiares, Donc quelque part il n'était pas un père éducateur. quer dizer, em algum lugar não era um pai educador. Leader, Líder, éduque tes enfants. educa seus filhos. Tout celui qui est auprès de toi, Todo aquele que está ao pé de ti, sa réussite o seu êxito dépend de toi. depende de ti. Il y a la part de Dieu Da parte de et il y a Deus, la part de toi papa. da parte de ti como pai. kosala erreur te na vie. Não cometa erro na vida. opère d'éducation ya bana na yo. Depende da educação dos seus filhos. biologique ou spirituel. Biológico ou espiritual. sala effort Faça esforço. parce que koempêche yo Porque quelque part. vai te impedir em algum lugar. nzambe akangi koloba na mboka mobimba Deus fechou a palavra. à cause ya erreur ya makambo eleka na libota ya Eli. Por causa das coisas que aconteceu na família do Eli. samuel tamba ye Samuel quando chegou, balakisi ete não mostraram para ele akoyoka ndenge nini. como que vai ouvir. lelo toza na baproblème na baeglise. Hoje tem um problema na igreja. bana moko bayaki topambola bango libala. Uns filhos viram para abençoar o seu otuni bango matrimônio. motuna. Perguntaram para ele, est ce que vraiment bondimi ke bobalana. será que eles aceitam casar? oh papa oui. O pai sim. pourquoi Por quê? o nzambe moto alobelaki. O Deus que nos falou. oyebi majorité paselete soki bokonsata majorité ya babala nyonso nzambe moto alobaki plus ou moins 95% ekufaka. Sabe, pastor, não sei se você notaram, muitos que falam que Deus revelou para casar, 95% papa dos nakomi que kosala bafere. pastor fazer negócio. majorité ya bato nani alobeli yo nzambe. A maioria que dizem que Deus que lhe obandaki falou. koteka na yo mai ozotya kutu dimu na eglise. Você vendia água, dava dízimo na igreja. otali vase fuka komi koteka kabelo yo bolobi na banda koteka kabelo. Mas visto um vizinho que vendia cabelo, oye na ye mpe na ofrande papa sambela mpo na ngai. também fez que oferta, pai, ora para mim. papa nzambe akonvaincre ngai na banda koteka kabelo. Pai, Deus me convenceu a vender cabelo. na mbongo Com dinheiro, na dîme com dízimo, na oyo ozalaki com aquilo que nango você tinha, nyonso ekweyi. tudo caiu. qui est ce Dieu qui parle? Mas quem é esse Deus que fala? soki nzambe alobeli yo Se Deus falar para ti, ata butu ata mbongo seja de dia como de noite, maloba na nzambe ekokisa. as palavras de Deus cumprem-se. bible ezaloba maloba na ye Let dizer a sua palavra eza lokola mbula é como a chuva. soki ebeti na Quando mabele vai cair sobre essa terra, ekozonga te não vai voltar. soki epolisi Se mabele ainda não molhar a Então, terra, mas a polícia vai quando ver. está molhar a terra, ekopuse semence nyonso vai levar toda a Oyo semente. baliaka Quando você Oyo baliaka te leva aquele que não come ekobota. para poder brotar. c'est-à-dire si Dieu te parle Porque se Deus te falar, il parle aussi même pour les chrétiens ele fala também para os il parle aussi cristãos, même pour les païens ele fala para os il parle pagãos, aussi même pour les gouvernants ele du fala para pays. os governantes dos países. Dieu parle Deus fala et les choses s'accomplissent. e as coisas cumprem. C'est pour cela, É por isso. si tu veux avoir le succès dans ton ministère, Se tu dans la quer leadership, sucesso no ministério da liderança, il faut écouter Dieu. tens que ouvir Deus. sikoyo Samuel ayebaki te nzambe alobaka ndenge. Samuel não sabia como que esse Deus fala. Il devait chercher les gens qui ont écouté Dieu. Deveria Isawa ndenge nzambe aloba. procura o pai que vai te ensinar como Deus fala. luka papa akoyebisa yo mwana na nga makambo ozokomela yo eza nzambe moto ezoba. Procura o pai vai dizer, meu filho, o que está acontecendo? Parce Deus está. qu'auprès de ces parents, Porque ao pé desse pai, nous avons une formation. nós temos lá uma forma. Kocritiquer papa na yo te. Não critica o seu pai. Soko critiquer papa na yo comprendre mission ya nzambe. Se tu criticar seu pai, não tem que já trabalhar. L'erreur de quelqu'un, O erro de alguém c'est ta victoire pour demain. é a vitória para ti amanhã. Le désordre de quelqu'un, O desordem para outro c'est l'ordre du demain pour ton é ministère. a ordem do amanhã para você. L'échec de A quelqu'un, derrota de alguém c'est ta victoire pour demain. é a tua vitória Et para si amanhã. tu restes là Mas se tu pour ficar aí critiquer l'erreur
commettre berere te. Ele não cometeu erro. Osakana na bapapa te. Não brinca com o pai. Bango ntango mosusu babandaki moto aza te. A vez quando eles começaram não tiveram ninguém. Moteyi moko azoteya alobi. O pregador pregava Moi, je dizendo: ne peux pas faire l'erreur qu'Abraham avait fait. eu não posso fazer é o que Abraão fez. Akende kobota na mwana mosala. Para ele nascer com a empregada. Nga nalobi yo moni Abraham azalaki na pere moko abandaki Eu koencadre. disse: será que você viu? Abraão teve um pai que quadrava. Est-ce que oya komona mwana ya Abraham akendeki kobota na servante? Será que você viu o filho que a serva teve? Por quê? Parce que Abraham ayebisaki ye. Porque Abraão disse Moi para ele: j'étais saint. eu quando era santo, Tala bariske nakutana ainda risco que eu encontrei com nabandaki ele. koyeba Eu te. não sabia. Kolobeli ya nzambe eza pasi. Como falar de Deus é Mais difícil. na expérience na Mas nga na minha experiência, nazopesa eu conseil. estou a te dar conselho. Kosala boye te. Não faça isso. Kokende boye te. Não vai para aqui. Tu dois réussir. Vai conseguir. Quand tu cherches à être formé auprès de Quando quelqu'un qui a você l'expérience. procura ser formado ao pé daquele que tem experiência. L'Angola, l'église va réussir. Agora a igreja vai Parce que nous conseguir. allons être auprès des gens qui ont souffert pour que cette église existe. Quando estaremos ao pé da igreja que Si sofreu tu para dis que igreja. c'est moi, Se vai só dizer eu, tu ne peux pas tu arriver. não vai conseguir. Parce qu'il y a des choses. Porque há Oyo coisas bango que bayebi. eles sabem. Balobi atazo mata. Eles agora estão Atazo subindo. kende. Vamos estar aí. Atakomi wapi. Se chegar onde? Oyebi na nzela oyo. Nós estamos nesse caminho. Suka. Até o fim. Akokwea. Ele vai cair. Yesu kobaluka oyo. Você vai virar o Papa wana bazaka mitema mabe. Esses pais são rancorosos. Papa za mutema mabe te. Pai não é rancoroso. Papa zaka mutema mabe. Pai não é rancoroso. Parce que yo apoya. E antes de você vir, Ye mutazalaki. ele que lá estava. Soki alingaki yo ya te. Não, mas se você Yo está, moninga kozala você te. também não poderá estar. Mon frère, Minha irmã, je vous donne une petite témoignage en secondes. eu vou dar um pequeno testemunho em Mon segundos. papa Bosco est là. Meu papá Bosco está aí. J'ai travaillé pour l'église, quelqu'un que je ne cite pas le nom en ce lieu. Eu trabalho numa igreja que não vou citar o nome. J'ai travaillé dans la communauté à 22 ans. Trabalhei naquela comunidade 22 anos. Só que eza na humiliation, bato bazwa na zwa humiliation impossible. Se existe humilhação que a pessoa teve lá, a humilhação foi impossível. 16 ans na travaillé na pétrole. E lá quando eu trabalhei Eza na ciência do beaucoup petróleo, na investisaki pour na sala makambo. foi o dinheiro que eu investi para fazer várias coisas. Dernier événement na gavana lumba awa. O último evento para que eu saí daqui, Ça y a mon citadelle. fizemos na Cidadela. Si les gens sont là pour reconnaître. Se as pessoas estão Ça nous a me coûté 120 000 et quelques dollars. Estou com 120 mil tal L'église, dólares. j'ai mis ici qu'à 5 000 A dollars. igreja só deu 5 mil dólares. Et tout n'a 115 000 dollars. Então, para 115 mil dólares saiu aonde? Et bah, nous qui problème. Aquilo torna-se Ele problema. alibaka. Dizendo que ele Ele é rouba. abakuta. Ele é mentiroso. Diabolisé. Diabolizado. Babengani nga lokola mwana moke. Expulsaram-me como Naya criança. kolela na bandako batata Eu oyo. vim chorar na casa desses Nalobi, pais. je vis de mon argent. Eu dizia que Je eu ne vis vivo pas com de dinheiro. l'église. Eu não vivo na Je suis le igreja. seul pasteur dans cette communauté bafutela tandako un mois te. Eu sou o único pastor que não paga Quand nada je de dis ça à renda. mon papa, Quando eu disse a meu pai, nakolelanga me tu as des maisons à vai dizer, Kilamba. mas você tem casa no Quilamba? Ndako ya Kilamba boyebi ndenge nazwa te. Casa do Quilamba não sabe que eu motive. nakanga monoko nakenda. Eu fechei a boca, fui. Mais un jour, Mas um dia, nakei, eu fui. Dieu m'a dit, Deus me disse, José, tu veux avoir le succès? José, quer ter êxito, Prends l'offrande, pega a ovelha, va s'agenouiller devant ce vai Dieu. se ajoelhar diante desse Senhor. J'ai dit à Dieu Eu pourquoi. disse a Deus por quê? Dieu m'a dit, Deus me disse, papa azalaka na torte. o pai não tem culpa. Est-ce que mutu moko azoyoka Será que ngai? alguém está entendendo? Oyo azalaka problème na papa na ekende koluka papa Quem azalaka tem na torte. problema com o pai vai resolver com o pai. Pai soki não tem yokanisi culpa. ozobunda na papa, Se você pensa estar lutando com o pai, ozobunda na papa te, você não está lutando com o pai. ozobunda na papa oyataki nzambe ataki ye na nzela Com na Deus ye. que colocou o pai Mais no seu pourquoi caminho. Dieu peut dire Mas por que que Deus pode dizer, honore ton père? honra seu pai? Mpona nini nzambe azosenga yango? Por que Deus está pedindo? Parce que ye moko azoloba celui qui m'honore, Ele está dizendo, quem me je honra, l'honorerai aussi. eu honrarei também. azotambola honneur na ye na parent na ye. Deus está compartilhando sua honra com seu pai. Honore ton père. Honra seu pai. Nake nafukami pa papa. Eu fui me projeto desse pai. Amemeli offrande. Eu levei uma oferta. Alobi nyonso esengeli Ele likolo. falou tudo que poderia falar. Oyebi na suki eloko moko alobi na ngai Sabe, bana você esengai. disse uma coisa que me admirou. Alobi nalobaki yango. Disse, eu falava. Soki nga moto nazalaki papa na yo te. Se eu não fosse seu Ata pai, omati ndenge mesmo nini, se você subir como, okotikala kozala na kimia na jamais terá paz no mundo. Kasi alobi nango kozala bon. Será que ele falou vou faltar Alobi dinheiro? nango kovoyage Falou que não vou viajar, okotikala kozala na kimia na mas jamais terá paz. eza na biloko mosusu bien aimé yo negligeaka yango. Outra coisa que você negligencia, Eza meu irmão, biloko eza capital na são kati ya vie na coisas ye. que é capital. Tu ne peux pas servir Dieu Não pode servir Deus avec succès com sucesso si tu n'as pas la paix du cœur. se não tem a paz no coração. Pasteur, Pastor, eloko ozoboma biso na batrombo que está em matéria de oza trombose, kimia na motema não te. temos paz no coração. Tant que tu auras la paix, Enquanto que terá ata paz, ozangi mutuka, mesmo se faltar ata carro, ozangi ndako, mesmo se faltar ata casa, olali mesmo nzala, se você tu dormir fome, serviras Dieu avec vai la servir foi. Deus com a
Paul était intelligent, vous connaissez, non? Paulo foi inteligente, sabe, não é? La vie chrétienne n'a pas donné le titre de Paul. A vida cristã não conhece o título Paulo. Paul était un docteur en docteur. Paulo foi doutor em doutor. Il avait pleinement la connaissance. Ele tinha cheio de conhecimento. Quand nous parlons de l'histoire de Paul, il était membre de beaucoup de choses. Quando estão falando de Paulo, engloba-se várias coisas. Mais Paul, Mas Paulo, quand Jésus appelle, quando recebeu o chamado, se não fosse ao bem de uma a sua pessoa, formação, tendo a formação, Paulo não poderia ser citado da maneira que estamos sendo citados hoje. Papa, écoutez-moi si vous le père. Paulo, escuta, por favor. Tout le monde a refusé. Todo mundo recusado. Paulo, dizendo esse Paulo, ele nos perseguiu, ele nos matou. Para vir mais aqui. Paul a lobby, j'ai rencontré Jésus. Paulo disse, não me deparei com Jesus. Pierre, ma honeste, passar les calculs va vite. Todos disseram, não, esse aqui é matador. Papa, Paulo, até moi na sama pe. mesmo se o filho é mau, e se eu for seu pai que vai sarar seu filho, até moi na zantumba. mesmo se o filho é prostituta, e se eu for você que vai colocar casaco da santidade, não livra seu filho. Se você livrar seu filho, vai matar a sua descendência. Porque teu sucesso, até a quarta geração, teu espírito tem que estar. Perdão, pai. Mesmo se ele roubar, você é pai, tem coração, toma seu filho na mão. Não há ninguém que vai amar seu filho. Sabe a dor de pai. E você quando o pai está mal de seu filho, perdão, vai me expulsar aí. Pergunta aquele pai, será que você é pai da verdade? Pergunta, será que você é pai da verdade? Um pai não pode matar seu filho. Eu me pergunto, Le monsieur là, David, aquele senhor aí, Davi, nani a télé une opposition pour détruire le continent. quem levantou na posição para arruinar o seu reinado? Est-ce que ça va cousin naé? Será que era seu primo? Ça va moi na non naé? Era filho do seu tio? Moi non aboti na ba. O próprio filho das suas estranhas. Mais tant David a zolo ba. Mas quando Davi está Azo dizendo, tu na ba proche naé. está perguntando ao seu próximo, Est-ce que il va bien? será que ele vai bem? Oui, que naba joie, naba joie na mo na vieux au père mon moto ça va bien. Será que até os soldados já Azar fazem na problema na nervo. Ele tem problema dos nervos. Mais ça honte de tout parler là. Da onde vamos matar uma vez? Les douleurs de l'enfantement. Dor do nascimento. Ce n'est que qui a celui qui connaît Aquele que et tem, celui qui a le succès aquele que tem pour sa descendance para sua qui descendência, accepte des conséquences des personnes de não personnes. aceita a consequência da pessoa. Veja filho que você expulsou na igreja. Mission na Yesani. A tua missão é o quê? Mission na Yesani. A missão de Jesus é o quê? Mission na Yesani pour récupérer ba A bunga. missão de Jesus é recuperar os que estão perdidos. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Papa ayant un cœur. Pai, tenha coração. L'école de Dieu A escola de Deus a plusieurs sessions. tem várias sessões. Genre la session est belle. Tem várias sessões. Nous devons connaître, Devemos conhecer, à être formé de ser formado auprès de quelqu'un. ao pé de alguém. Tant Paul Ayaki, Quando Paulo chegou, Baboyaki était. não negaram ele. Même Tabandaki Kobanga, Mesmo quando ele teve medo, Alobitika na Sambela. disse: não deixa eu orar. Sambela pour la banane. Ora para seus filhos. Lelo tamozobi mabano nyoso silika pour la banane. Hoje, quando vai sair todos os filhos, Libi você sababo. levou para ele. Perdoa. Sambela pour la banane. Ora acerca dele. Soit téléphone na yo benga banane. Pega teu telemóvel e liga Mes para enfants, ele. je vous porte dans Meu le cœur. filho, eu carrego no meu coração. Le fils prodigue O filho pródigo et son père. e seu pai. Ce n'est pas le fils prodigue qui souffrait. Não é o filho pródigo C'est seu son irmão. père qui souffrait plus que son Mas é o fils. seu pai que sofria mais que seu Cela, il filho. a fait une grande festin. Por isso ele fez uma grande Parce que festa. c'était l'accomplissement des Porque enfants. foi a concretização da sua Tu ne vida. peux pas être grand saint. Tu não pode ser grande. Tu seras grand quand tu as aussi une multitude de gens. Tu será grande quando terás multidão de pessoas. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. C'est très important. É muito importante. Il y a des choses où nous devons connaître Há coisas que devemos conhecer. pourquoi Jésus était venu sur la terre. Por que Jesus veio na terra?
Et là, on a 2 Corinthiens chapitre 1. Uma coisa em 2 Coríntios capítulo 1. Le verset 20 nous dit. Versículo 20 está a dizer. Não sei se alguém pode fazer a leitura. Tout ça, la conférence, ça va ça. Estamos na conferência, seremos aqui ler bem. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Rappelle-moi mon heure. Faut me rappeler l'heure. Ok. Oui, déjà j'ai attendu, ça me perd le temps aussi. Tentar pode fazer a leitura para não perder tempo. Tanga même kuna na kati. Uso bana kota. Oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Oh, oyo nyonso oyo etali ba promesse ya Nzambe. No que tange la promessa de Deus. Qui est le oui. Ezande na ye mutu aza iyo. É nele que é o sim. C'est pourquoi encore Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Na yango nde amen pa na ye nini kebona na É Nzambe. por eles que é dito amém. É nele que nós contemplamos e dizemos glória ao Senhor. Mon frère, ma soeur, un leader qui est formé O líder que é formado na génération tozali na geração que somos, aza sans limite. ele sem limites. Un leader qui est formé O líder bem na formado génération na tozali geração que somos aza sans limite. é sem limites. Pourquoi? Por quê? Na Ancien Testament, Porque no Antigo tous Testamento les leaders bazalaki na ba limite. todos os líderes tinham limites. L'autre est passé, O lobo passou, l'autre est sorti. o outro saiu, L'autre est sorti, outro saiu, l'autre a fini. outro acabou. Abraham aleki, Abraão passou, Oyaye, o que veio suceder, Oyaye, outro veio suceder, Oyasuki, outro veio seguir. Moïse Quando abimisi, ele saiu, Asuki, ele parou. Josué a continué. Josué continuou. Ti. Até a fim. Mais tant que tu commis dans le Nouveau Testament, Mas quando chegamos ao Novo Yesu a changé Testamento, langage. Jesus muda a linguagem. Yesu alobi boye. Jesus estava dizendo, Bino nyonso todos vocês oza na succès têm sucesso ya libela na libela. para sempre. Toza na limite te. Não temos limite. Ntango azoloba na biso, Quando está dizendo para nós, allez partout dans le monde, ide para todas as nações do mundo, enseigner, ensinar, baptiser. batizar. C'est-à-dire nous tous là, Quer dizer, todos nous nós, avons une mission de la leadership. nós temos uma missão de D'aller liderança. partout dans le monde. De ir em todos os lugares do mundo. L'église, ce n'est pas le problème de numéro 1. A igreja não é problema Le de ser numéro 1 de l'église, tu vas choquer au o salaire. número um da igreja pode C'est chocar un mais pasteur na yote. não é o seu pastor. Parce que pasteur na yo na ekulusu. Porque o seu pastor Atoro não yamaka liboko te. ele não foi perfurado. Jésus est clair. Jesus está Il est en claro. train de dire, Ele está dizendo, Pierre, Pedro, sur toi Pierre, sobre ti, Pedra, le Pierre que j'ai formé, Pedro que eu il formei, était formé mas eu te pour formei que sur toi, para que sobre je você puisse bâtir mon église. eu edificarei a minha igreja. Car dans l'église, Porque na si tout igreja, le monde comprend, se todo mundo l'église entender, n'appartient pas au pasteur. a igreja não pertence ao L'église pastor. n'appartient pas au responsable de A igreja l'intercession. não pertence à Mais l'église appartient à mas Jésus-Christ. pertence a Tout le Jesus. monde servira Dieu sans Todo mundo limite. vai servir Deus sem limites. Bakobenga yo ke frère yaka koyemba fo bapesa yo 100 kwanza. Não vão te chamar, eles vão vir cantar para te dar 100 kwanza. Ata na kofuta yo 100 kwanza. Mesmo se vão te pagar 100 kwanza, Okosilisa nzala ya vi na yo. não vai acabar a fome da Okozala sua kaka na vida. balimite. Sempre terá Mais limite. soki yo ye kosalela Se você nzambe perceber oyo Deus, azalaka na suka te, não tem fé, oyo bapromese na ye a ezali sua promessa ata é, oza na eloko mesmo te, se não tiver nada, azoyebisa yo estou a te dizer, okuze abakuka ti o meu primo Bakuki está meme dizendo, ta ewumeli mesmo se está meme ta demorado, esali mesmo ndenge se nini, fez como, je resterai eu là. estarei lá, Nakozala kaka eu wana estarei lá. nayebi maloba na ye Eu sei a sua ata palavra, papa oyo alobaka mesmo se o pai que makambo fala, alobaka as coisas que ele ata diz, ewumeli mesmo se demorar, sukasuka até a fim. likambo eza na ebandeli te O problema não é o likambo eza na princípio, suka o problema é o ntango fim. namona te moto asaleli E a nzambe pessoa que na serve solo na verdade, akufa que na morre pasi na mpe na sujeição mawa e não na se na presta mabele oyo diante dessa terra. témoignage na ngai eza Vai testemunha. oyebi david Coisa de Davi. david aa témoignage na ngai Davi é meu testemunho. ntango mosusu oyo nalobi napesa yo témoignage ya paster bosco koloba A pessoa diz bayebani yango azobimisa sei que não moninga ele se conhece, está falando. nazopesa yo témoignage ya Vou david dar testemunho do Davi. alobi wuta na botama Dizendo que eu era nascido, nazalaki mokonzi eu era rei, nakoli eu era menor crescido. nakomi na suka Agora estou no fim. natikali komona Nunca vi bipai oyo onde moyengebe justo azanga lipa fartar nga nakanisaka kosuka kaka na eu ye pensei que vai parar só nele. azobakisa lobe Aumentar de ata céu bokitani na até ye a sua descendência. quand tu serves Dieu Quando serve tu Deus, bénis ta tu descendance abençoa a sua quand tu descendência. serves Dieu Quando está tu servindo bénis ta Deus, tu prostituture abençoa a sua quand tu progenitora. serves Dieu Quando serve tu Deus, bénis le tu royaume de Dieu abençoa o reino dos céus. salela nzambe kotala Serva a Deus não
sur la croix. Ele pagou tudo para Quando ele a tout payé sur la Quando ele croix, já pagou tudo, et l'homme se fait sangai. o que me alegrou, Oyebi que sabe? azoloba boye. Ele está dizendo, Alors celui qui veut venir, diz aquele que quer vir, un grand leader, quer ser um grande líder, n'arrête pas la formation. não para a formação, Quand tu as une vision, porque quando tens uma visão, tu es entendu dans de grandes choses. tu estás esperado para grandes Pour vivre coisas. ces grandes choses, Para viver essas grandes il coisas, faut écouter Dieu. tens que ouvir Deus. Tu ne peux pas rester calme Tu não pode ficar calmo ou dormir ou dormir pour attendre l'accomplissement de para Dieu. esperar a concretização de Deus. Il faut travailler Tens que trabalhar pour avoir cela. para ter aquilo. Bien-aimé, Meu irmão, l'héritage du Nouveau Testament, a herança do Novo Testamento, nous tous nous avons une vision. todos nós temos uma visão. Tous en a vision. Temos Il y visão a quoi atteindre. de atingir. Mais écoutez-moi, Mas escuta, tokolobelanga na ntango tokoya na mikolo ekoya. vamos falar nos dias Mpona vindouros. nini Nzambe asala pyramide. Por que Deus fez a pirâmide? Tokocomprendre yango. Vamos entender. Le respect O respeito et les valeurs e o valor de celui qui est né dans notre vie. daquele que é o primeiro da nossa vida. Mais quiconque Mas qualquer veut réussir, quem conseguir il a le pouvoir. tem o poder. Parce que Jésus dit, Porque Jesus disse, soko tangi na Matthieu, se lê o livro de Mateus, alobi, j'ai le pouvoir. disse, tenho o poder. Tout m'a été donné. Tudo me foi dado. Na bino pe, E vos também, lokola na tindi bino, como eu enviei, na pesi bino nyonso. Deus está meu poder. Oyebi ntango Nzambe azoyi bapesi biso nyonso. Sabe como está dizendo, Deus-nos poder. Moto abengama na mission ya A Nzambe, pessoa que é chamada na missão de Deus akufaka te. não morre. Soki arespecte mission. Se não respeitar a sua Soki missão, orespecte mission te, se tu não respeitar a missão, oyoki su Nzambe te, não vi mais Deus, okokufa. vai morrer. Ata batieli yo Mesmo poison, se colocar um veneno, kobanga te, não tenha medo, okokufa te. tu não vai morrer. Bapapa oyo aza na ebele mpe bazwa bapoison. O pai está aqui há muito Mais tempo. pourquoi vas-tu vivre? Mais porque estão C'est parce que vivendo? vas en É confiance porque en tem ça. confiança Tu ne mourras pas. Tu não morrerás. Tu vivras. Viverás. Parce que l'Éternel est ton Porque o berger. Eterno é seu Ce pastor. n'est pas un homme qui t'a Tu appelé. não é homem que te Mais c'est chamou, Dieu qui t'a appelé. mas é Deus que Et te comme chamou. c'est Dieu qui t'a É appelé, Deus que te la chamou. Bible me dit, A Bíblia me diz, personne ne peut venir à moi ninguém pode vir a si mim je ne l'ai pas appelé. se eu não chamei. Dis à quelqu'un, Digo a quem? appelle Nangai, Meu chamado euti na moto te, não vem do homem, euti na Nzambe. vem para Deus. Mais nabandaki koyeba Mas te. eu não sabia. C'est mon Père É meu pai qui m'a aidé que me ajudou à comprendre mon appel. a entender meu Et chamado. comme le Dieu m'a appelé, E como Deus me chamou, Dieu a confirmé. Deus confirmou. Il m'a donné un bâton. Ele me deu uma vara. Nasukisi awa. Eu paro aqui. Pasteur, bâton ya Moïse, Nzambe mutu apesaki yo ezalaki mpa na ye moko. A vara que Moisés tinha é Deus que deu, estava nele só. Parce que basalaki erreur te. Será que alguém não cometeu erro? Parce que na bâton ya Moïse, Porque na vara de Moisés, azalaki nango banda kala. ele tinha faz tempo, Na badifficulté na com a ye, dificuldade dele. babandaki kokoka kozwa solution te. Ele não tinha solução. Azalaki toujours na via baregret. Tinha a vida de lamentações. Me mokolo oyo yango bâton na ye, Mas no dia que a sua própria vara ezwaki ordre ya Nzambe. teve a ordem de Deus, Mer rouge ekomaki eloko o pamba. mar vermelho tornou coisa. Nazoloba no na kati na yo ezali Então eloko dizer, aza. dentro de você tem coisa. Esika sikoyo ozwa ordre. Deixa hoje ter a ordem de Okozi Deus. ordre ya Se Nzambe. você tem ordem de Bâton na yo, Deus, a tua oyo eza vara kati na yo, que está em você, oyo elelisaka yo, que vai você yo chorar, tokolelisa você que yango, vai oyo chorar, ekangaka yo, vai você yo chorar, tokokombola você que vai yango, oyo empeshaka yo, pensa yo tokoavanse na você vai kolona. passar sobre aquilo. Le diable prophétise pour Deus ordre te. profetiza para a nossa vida. Oyebi biloko mosusu diable alobaka Sabe na o que yo, Deus fala para você? kobalaka yango te. Não tenha medo. Zwa yango mpe, Pega também aquilo, salela yango. usa aquilo. Yokanga ye. Escuta, Ye amonaka aza orgueilleux, ele vê que você é Ele tá orgulhoso, tocando, ele mas o coisa teu não coração quer. sabe que não enche. c'est-à-dire azobanga succès. Ele tem medo do teu sucesso. Ye amonaka aza Ele vantard, vê que ele vai ezaka azobanga makambo oyo Deus ezoya. não está tendo medo daquilo que está vindo. Continue. Continua. Avec les bâtons que tu Com a as, vara que você avec tem, les dons que tu as. com o dom que você tem, Don ya koyemba wana, dom de cantar, tika bapapa basambe. deixa o pai fazer para aquilo. Okoyeba na koleka bato Você vai ebele. ser conhecido mais que toda Nga pessoa. nayebi mpe na molimo ya loro mbongo te. Eu não conheço o pai espiritual, Me nayebi loro mbongo mas likolo ya koyemba na conheci ye. logo bom porque ela cantava. Okobima lider ya Tu monene na vai sair église. grande líder da Eloko igreja, oyo osala naquilo yango. que você tem. Bima formation. Aceita a Mpe formação yoka Nzambe. e ouça Deus. Okokoma liboso. Vai chegar para Nzambe frente. apambola igreja. Que Deus abençoe a sua igreja.